Stranger Things, a série mais visualizada da história. Mais de 1 bilhão de visualizações, nos mostrou agora em sua última temporada que ela é muito mais do que uma série sobre ficção. Ela é uma série que fala sobre a realidade do mundo, especialmente da maldade do mundo para com relação às crianças. Nas palavras do principal vilão dessa série, ele explica em um dos últimos episódios o porquê escolheu as crianças. E ele explica claramente que escolheu as crianças para remodelar o mundo porque ele via nelas seres fracos, de corpo e mente. Nas palavras dele, seres facilmente destruídos e seres facilmente remodelados e controlados. E ele conclui dizendo, são receptáculos perfeitos. Consegue ver as crianças. Sabe por quê? Porque eu escolhi elas para remodelar o mundo. É porque elas são fracas, fáceis de quebrar, fáceis de remodelar, de controlar. E isso, sobretudo, quando ouvido no contexto da série, observando a repugnância, a feiura, a intensidade de Vecna, mostra pra gente de maneira muito clara também o que está em jogo. O seriado, nesse sentido, foi muito feliz em mostrar uma realidade infeliz. O seriado, ele abre os olhos, pelo menos é a isso que ele se propõe, abrir os olhos nesse sentido de pessoas que querem o bem da próxima geração. E eu sei que nesse canal eu estou falando com pais, mães, com educadores que já têm percebido o avanço cada vez mais intenso do movimento de destruição, de captura, de controle, não apenas do corpo, mas da alma e da mente das nossas crianças. Então essa série traz para a gente de maneira clara a realidade de um mundo espiritual, a realidade de um mundo que tenta dominar, atrair de maneira muito intensa e de maneira muito clara as nossas crianças para tudo aquilo que não presta, para tudo aquilo que não faz bem a elas. Então a minha conversa de hoje com você nesse vídeo é pai, mãe, educador, até o mundo já percebeu o investimento que o mal, que as trevas e que tudo aquilo que está atrelado a eles tem feito na vida das nossas crianças. O seriado mais visto da história é concluído com a clareza de que estão tentando destruir os nossos filhos. A pergunta é, será que você já entendeu, já assimilou essa realidade não apenas no entendimento, mas na compreensão de que isso gera em você enquanto pai, enquanto educador, enquanto alguém que quer o bem dessa próxima geração. Não apenas uma consciência do perigo, mas o chamado a dar passos efetivos e concretos para implementar uma outra cultura na vida dos seus filhos, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos alunos, na vida da próxima geração. E aí a pergunta que surge é, mas o que é que isso gera para nós? Isso gera, em primeiro lugar, a responsabilidade da gente se posicionar. A gente se posicionar em nossos lares, a gente assumir o papel de entender que sim, aquilo que Vecna fala é verdade. As crianças são sim seres fracos, ou pelo menos mais fracos que os adultos, de corpo e de mente. Elas são sim seres que são mais fáceis de serem controlados. Então tudo aquilo que ele falou é verdade. O que nos compete diante disso é assumirmos o nosso papel enquanto seres mais fortes, enquanto seres mais sábios, seres mais instruídos, a guiar, a proteger e a instruir a vida dessas crianças. E isso começa em casa. Isso não começa na escola, isso não começa na igreja. Escola e igreja são complementos que Deus pode usar para abençoar a vida das crianças, mas isso começa em casa, com o nosso posicionamento, com a gente orando pelos nossos filhos, com a gente ensinando a Bíblia a eles, com a gente guiando eles a conhecerem filmes, livros, artes que glorifiquem a Deus e que mostrem aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é belo. Isso envolve a gente assumindo o compromisso de fazer aquilo que Paulo diz na carta aos Efésios, de nós criarmos os nossos filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. Ou seja, de formarmos uma cultura, não apenas repelir a cultura contrária, mas formarmos intencionalmente uma cultura que começa nos nossos lares, que conduz os nossos filhos a uma vida não para as trevas, mas para a luz.
E isso vai trazer várias outras consequências práticas e decisões importantes. Onde meu filho vai estudar? Existe uma frase conhecida que diz: se eu não quero que meu filho seja como os romanos, eu não posso enviar ele para estudar com os romanos. Se eu quero que ele pareça com Cristo, eu preciso enviá-lo para estudar com quem se parece com Cristo. Então, em outras palavras, o que essa citação nos lembra é que se eu quero uma criança que siga os passos de Jesus, eu preciso educá-lo em casa, na escola e na igreja, por onde ele for, com pessoas que são parecidas com Jesus, que seguem a Jesus. Por isso que uma escola cristã, mais do que nunca, não é uma opção, não é um luxo, é uma necessidade. Porque as escolas que não professam Cristo, elas não são neutras. E se um dia se acreditou que eram, hoje a gente tem visto que não. Até porque a Bíblia não dá espaço para neutralidade. A Bíblia fala que existe reino de trevas e reino de luz. Não existe reino neutro. Então, se não é Cristo que está reinando na educação, quem é que está reinando? Você sabe. E o seriado ele mostra e usa a Vecna claramente como um ser do mal, como um ser que ali representa, de algum modo, o reino das trevas. Tudo ali indica, no mundo invertido, o fogo, a destruição, cenas que revelam muito algo que no imaginário da gente remete à realidade eterna má, que é a realidade do inferno. Então, o meu convite nesse vídeo de hoje é para perceber a profundidade, a força que esse seriado nos traz a reflexão sobre a realidade do mundo atacando as nossas crianças, e o convite é um posicionamento. Então, pais, se até o mundo já percebeu isso, como é que você, que é um discípulo de Jesus, ainda está adiando esse senso de urgência e responsabilidade diante do compromisso de se colocar posicionado contra essas ações do mal, contra essas ações das trevas, e assumir esse compromisso como Jesus fez? Ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. O que é deixar vir a mim os pequeninos? É assumirmos o controle, a direção, o cuidado, o pastoreio, a proteção na vida dos nossos filhos. Isso começa com pais, mas isso também alcança educadores. Se você é um professor, se você é um educador cristão, você está cooperando com essa obra na medida em que você se posiciona e na sua sala de aula, na sua escola, por onde você for, na sua igreja, você se posiciona claramente em favor do reino de luz, do reino de Cristo, do reino de Deus, e mostra que você vai usar a sua força não para o mal das crianças, mas para protegê-la enquanto elas são fracas. Você vai usar a sua sabedoria não para enganá-las, não para corrompê-las, mas para guiá-las no caminho de sabedoria. Então que a gente assuma o nosso papel, que a gente se posicione, que a gente assuma, inclusive, os custos de cumprir essa missão. Porque não é fácil educar, não é fácil ser um bom pai, uma boa mãe, não é fácil ser um bom educador, um bom professor. Mas se o mundo está investindo o seu tempo nisso, para a destruição, se as trevas estão empenhadas nesse propósito para o mal, nós que somos do reino da luz, não podemos abrir mão desse chamado sacrificial, mas que faz parte da nossa missão e que tem como objetivo levar essas crianças para conhecerem a Cristo aqui, para que elas vivam com Ele na eternidade. Que o Senhor fortaleça você, sua família, sua missão, e que o Senhor continue nos fortalecendo para toda boa obra. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com outras pessoas, famílias, pais, educadores, porque é um vídeo de chamado à nossa responsabilidade, à nossa missão, que é grande, é difícil, mas com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, a gente pode cumprir. Deus te abençoe e até os próximos vídeos do nosso canal.